Jesus marcou as eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos. São bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão aqui presentes. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com mais um capítulo desse nosso estudo que tanto nos auxilia, tanto nos ensina e tanto nos exige a sermos cada vez melhores. Assim seja, André. Sejam muito bem-vindos aos nossos irmãos que nos acompanham aqui. Nos encontramos sempre a cada 15 dias para refletir um capítulo do livro Paulo e Estevão. Esta obra aqui é a versão que eu e o André nós seguimos. Então, haverá momentos que a gente falará a página em que estamos, que vocês também podem acompanhar. Então, é um estudo reflexivo. E a gente se encontra aqui aos domingos, às 7h30 da noite. Momento que todos nós conseguimos serenar o nosso coração, abrir o terreno da nossa alma para acolher a história belíssima desta obra. E a todos os irmãos que às vezes, sabe, André, não conseguem estar aqui com a gente no domingo, às 7h30 da noite, vamos deixar também o nosso abraço fraterno, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, porque são irmãos que podem nos acompanhar e nos assistir em outros momentos do dia. Então também sejam muito bem-vindos esses minutos especiais em que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, nos concede. Então, meus irmãos, hoje, para dar início aqui ao nosso estudo, vamos rogar que Jesus nos abençoe, pois tudo o que formos fazer em nossa vida, coloquemos Jesus à frente. Aliás, esse é até o ensinamento que hoje teremos aqui nesse capítulo. Colocar Jesus em nosso coração, à frente da nossa vida. Então, hoje, humildemente, vamos convidar para Ele estar aqui, iluminando o nosso estudo reflexivo, abençoando a todos nós, convertendo o terreno da nossa alma em um terreno fértil, para a gente acolher as palavras dessa grande história com aprendizado para a gente, com esperança e com consolação. Então são com essas palavras que eu convido o André hoje para iniciar aqui para a gente, explicar qual é o capítulo de hoje, até que ponto iremos, e também dar início nessa obra hoje para nós, André. Bom, o capítulo de hoje é de número 4 da segunda parte do livro. E o título deste capítulo é Primeiros Labores Apostólicos, que se refere, então, aos primeiros trabalhos que Saulo fará como apóstolo. E aí nós terminamos o capítulo anterior
dizendo que durante 3 anos Saulo iria, tanto em Tarso como na vizinhança, trabalhar como tecelão. E então, depois desses 3 anos, a aparência de Saulo tinha mudado muito a sua fisionomia perto do que ele era antes. E ele, naquele momento, ele estava compreendendo que a situação com que ele se encontrava não permitia que ele buscasse, que ele pensasse em fazer grandes projetos de trabalho. Isso em relação à espiritualidade, em relação ao trabalho para Jesus. Então ele ficou ali e ele se contentava em sobreviver do seu modesto trabalho de tecelão. E aí nós podemos relembrar aqui o porquê, né? Eu acredito que o motivo dele se contentar com esse trabalho é porque ele se lembrou lá da passagem de Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, que diz assim: com o suor do vosso rosto angariareis o pão. Então ele tinha essa noção de como ele deveria viver, porque antes ele vivia como um doutor da lei, não era do suor do rosto dele. Ele ganhava dinheiro, ele recebia em nome desse cargo que ele tinha antes. E agora, no entendimento dos ensinamentos da Boa Nova, ele percebeu que ele deveria viver de uma maneira diferente. Só que a maneira com que ele estava vivendo, muitas das famílias ricas que tinham uma mesma classe social que Paulo, eles ficaram com dó dele, pensando, nossa, coitado, está tão alienado, olha a situação que ele está. Ele tinha essa condição de vida, agora está nessa, se submetendo a tudo isso. Só que ele estava bem com isso, ele estava satisfeito com a condição que ele estava. E aí, em todo esse processo, ele tinha suas inquietações, né? O seu desejo de fazer mais, de ser útil. Só que ele sabia esperar. Depois de tanto tempo, ele resolveu esperar para que o momento dele iria chegar. Ele tinha essa convicção. Em algum momento eu vou ser convidado para poder auxiliar na seara. Mas ele tinha sua ansiedade, ele tinha sua angústia de querer ajudar. Mas naquele momento, ele fazia o que lhe cabia, o que estava naquele momento para ele fazer. Então, diante de insultos de pessoas que o conheciam antes, que começavam a xingá-lo, a menosprezá-lo, ele resolveu perdoar essas pessoas, porque ele mesmo fez uma autoanálise e pensou, elas fazem isso não é por maldade, é por ignorância. Eu também antes, no conceito que eu tinha de espiritualidade, eu era ignorante com as pessoas do caminho. Então, se eu estou sendo perdoado por eles, por que eu não vou perdoar essas pessoas? E aí, ele vivendo dessa maneira, trabalhando, né, no seu tear, ele recebe a visita de Barnabé. Barnabé vinha da cidade de Antioquia até Tarso para poder conversar com Saulo. E Barnabé trazia uma questão que era a falta de cooperadores, de trabalhadores para a igreja de Antioquia. Porque ele reconhecia, Barnabé reconhecia todos aqueles irmãos que contribuíam
da sua maneira bem humilde, bem sincera, né, que doavam certas quantias para poder cuidar dos necessitados, mas ali demandava um outro tipo de trabalhador. Demandava um trabalhador do pensamento. Por quê? Vamos pensar o seguinte: se nós não tivermos pessoas capazes de passarem essa mensagem para frente, quando desencarnar essa pessoa que faz esse trabalho, o serviço também vai junto com ela. Então, se pensarmos, se os evangelistas não tivessem escrito nada a respeito de Jesus, será que teríamos essas palavras maravilhosas até hoje? Então, é um trabalho que é muito importante, não é menosprezando o outro trabalho, mas sim compreendendo que cada trabalho tem o seu objetivo, a sua contribuição e também o seu valor. E aí, Barnabé reconhece que Saulo tem a qualificação para o cargo, que ele é preparado para isso. Porque, como doutor da lei, ele falava muito bem, ele tinha total conhecimento das leis de Moisés e também do Evangelho de Jesus, né? Então, ele precisava dessa figura. E ele faz um convite, então, para Saulo, para acompanhá-lo até Antioquia. Saulo percebe que aquele momento era a oportunidade que ele esperava, que ele tanto queria, porque ele sabia, no momento certo, Deus vai me chamar para poder contribuir. Ele sabia que ali estava o seu momento, então ele aceita. Só que ele faz apenas, ele pede uma condição, que ele diz assim: eu só vou com essa condição. E a condição é que eu vou continuar trabalhando com o meu tear. Eu não quero ser um peso para a igreja, deles terem que se desdobrarem para poder me sustentar. Então, eu irei me sustentar com o meu trabalho, com o meu suor, e farei o trabalho que a igreja precisa. Então, ele coloca essa condição. Então, isso é muito bonito da parte dele. Isso nos ensina muito da preocupação dele com todas aquelas pessoas que tinham como trabalho auxiliar em manter aquela igreja, né? E ele pensando, não, eu tenho saúde, eu tenho meios de trabalhar, eu tenho como me manter, então eu não posso ser um peso para esses outros que já fazem muito, né, na parte deles. E quando ele chega lá, ele não escolhe as primeiras cadeiras, ele não escolhe tomar frente, querer aparecer, querer falar que ele é mais do que os outros. Aqui é nos dito, Emmanuel escreve que ele prefere os trabalhos mais simples, que ele não prefere tomar frente e dizer, não, agora, a partir de agora, eu é que vou pregar, eu é que vou falar do evangelho, vocês dão licença, que agora sou eu que falo. Não, ele se coloca como menor, como humilde, que ele tinha se tornado assim, né? E é nos dito que a igreja, ela não era rica, mas a boa vontade dos seus componentes parecia provê-la de graças abundantes. Então, aqui também nos ensina o seguinte: não é preciso tanto, é preciso qualidade no pouco que se faz. Porque com essa boa vontade desses trabalhadores humildes e sinceros, é possível dar exemplos grandiosos para os outros. E aí, é descrito aqui que essa igreja pequena de Antioquia, que os frequentadores, eles tinham como interesse, eles iam até lá em busca de conselhos, de consolação, de remédios para suas dores, tanto físicas quanto
dores da alma. E eles iam nessa busca dessa palavra. E aí, Saulo, quando era doutor da lei, que falava tão bem, que ganhava de todos na sua oratória, ele percebeu ali que naquele momento, quando ele tentava falar algo, que ele tinha muita timidez. Ele ficava com muita vergonha, coisa que antes não acontecia isso com ele. E além dessa timidez, todas as palavras que ele dizia ali no momento, ele ficava muito confuso. Ele confundia as palavras, ele gaguejava, ele atropelava as coisas. E aí ele teve um entendimento de que aquelas torturas ali, né, aquelas dificuldades desse reinício dele, foi porque ele, na outra oportunidade que teve para falar, né, quando ele era doutor da lei, ele não soube valorizar e nem utilizá-la com amor, com caridade. Ele não utilizou as palavras da espiritualidade como amparo, como consolo. Então ele entendeu, não, isso aqui que eu estou passando é porque antes eu não soube lidar. Então isso faz parte do meu recomeço, faz parte desse meu novo caminhar. E aí, em noites determinadas, nessa comunidade lá de Antioquia, é nos dito aqui na página 281, que havia fenômenos de vozes diretas. Ou seja, aqui nós temos um exemplo, né, da mediunidade, de quando algum espírito superior se utilizava ali de algum trabalhador para poder trazer uma mensagem de luz, uma mensagem evoluída, iluminada para aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento precisando daquela palavra. E nessa comunidade lá de Antioquia, vários visitantes tinham interesse de conhecê-la, né? E um desses visitantes foi um médico muito jovem, que a Ana vai dizer para nós exatamente quem era esse médico. Quem era, Ana, esse médico que chegou até a igreja de Antioquia? Foi uma chegada inesperada, não é mesmo, André? Mas é um médico, André, que muitos de nós conhecem ele sim. Acho que todos que estamos aqui já ouvimos falar sobre esse médico, que é Lucas, o evangelista Lucas. E André, antes de eu contar aqui como que foi esse encontro de Saulo, vou colocar Saulo ainda, de Saulo com Lucas, olha que encontro que foi esse. Eu queria muito explicar algo aqui para gente com as minhas palavras, ainda simples, sem aprofundar tanto, mas eu preciso explicar uma coisa para nós. Jesus, quando esteve presente aqui conosco na Terra, ele convidou 12 homens para caminhar com ele e cumprir ali o partilhar da Boa Nova. Esses 12 homens nós chamamos de os 12 apóstolos, certo? Depois da partida de Jesus, esses 12 apóstolos, com exceção de Judas, que suicidou logo ali naquele momento quando Jesus também estava na cruz, então logo depois, por muito remorso, Judas suicidou, com exceção dele. Esses homens que escolhidos por Jesus, titulados como apóstolos, deram continuidade, que é o que a gente está vendo aqui nessa história. Pedro, João, Tiago, eles não continuaram ali fundando a Casa do Caminho, ajudando as pessoas, deram continuidade aos ensinos
de Jesus. Só que aí, André, sem querer dar um passo lá na frente na história de hoje, mas sendo necessária essa explicação, a gente precisa esclarecer algo. Lucas, que vai aparecer aqui na história agora, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Às vezes, ainda há um pouco desse equívoco, porque como nós temos o Evangelho de Lucas, lá no Novo Testamento, contando sobre a história de Jesus, ainda algumas pessoas acham que Lucas conheceu Cristo. Mas não. Até que nessa obra a gente vai entender por que Lucas escreveu, como que ele escreveu e quem que ele buscou para escrever. Então, olha só. Dos 12 que Jesus escolheu, os 12 apóstolos, agora retirando Judas, vou colocar os 11 escolhidos por Jesus, continuaram a Boa Nova. Nesse caminho, eles foram conhecendo pessoas. Então, eles conheceram Estevão, que a gente viu aqui. Eles conheceram Saulo. Saulo não ficou lá com Pedro, com Tiago, na casa do caminho? Não ficou com João lá? Não conheceu João? Eles conheceram Barnabé. Eles conheceram Lucas. Eles irão conhecer Marcos, que a gente também vai entrar. Então, no meio do caminho, eles foram conhecendo os 11 escolhidos por Jesus. Novamente, só não estou contando Judas aqui, porque ele havia já desencarnado, retornado para o mundo espiritual. Então, os 11 que ficaram. Eles foram conhecendo mais pessoas que adotaram a causa da Boa Nova, que queriam lutar pelos ensinos de Jesus. Então, eles foram conhecendo outros que a gente pode chamar de discípulos ou apóstolos também. Porque aqui é interessante a gente pensar em algo que, se a gente olhar a palavra apóstolo é aquele que é enviado em uma missão, é aquele que veio para cumprir algo. Esse é o significado, assim, mais abrangente da palavra apóstolo. Só que a gente pode entender dois significados da palavra apóstolo, e isso é importante a gente colocar aqui. Primeiro, entender a palavra apóstolo como somente aqueles que foram ali naquele momento os 12 escolhidos de Jesus. Então, eles são os 12 apóstolos. A gente pode entender a palavra apóstolo dessa forma. Porém, nós também podemos entender a palavra apóstolo como enviado em uma missão. Então, dessa forma, Saulo, mais à frente, é um apóstolo. Dessa mesma forma, Barnabé é um apóstolo. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, Barnabé é chamado de apóstolo. Lucas também pode ser chamado de apóstolo nesse conceito, não no conceito de o que estava entre os 12 escolhidos por Jesus naquele momento, não, mas como aquele que veio para propagar a Boa Nova, que também estava em missão para ajudar. Então, a gente também pode incluir nesse significado a palavra apóstolo, porque eu vejo, André, muitas pessoas tendo dúvida. Será que Lucas foi apóstolo? Será que eu posso chamar Paulo de apóstolo? Ou será que apóstolos são somente os 12? Depende do conceito que vamos utilizar. Se quisermos falar de todos aqueles que vieram para cumprir uma missão e propagar os ensinos de Jesus, a gente pode utilizar a palavra apóstolo. Como eu disse, em Atos, capítulo 13, versículo 12, Barnabé é chamado de apóstolo. Então, tudo depende do contexto que a gente colocar. Então, a gente pode entender, novamente, como duas formas. Apóstolo, como nomeando aqueles 12, os quais Jesus chamou de os 12 apóstolos, ou como apóstolo aquele enviado para cumprir um compromisso, um dever com a Boa Nova e de Jesus. Então, entendido isso, precisamos fixar novamente: Lucas não conheceu Jesus. Marcos, que a gente também vai ver ele hoje aqui na história, não conheceu Jesus. Conheceu o que eu falo, teve contato com Cristo. Daqueles que escreveram
dos 4 evangelistas, apenas João e Mateus estiveram com Jesus. Lucas e Marcos não conheceram Cristo. E a gente vai entender como que eles escreveram mais à frente. Mas, André, eu fiz essa introdução simples e rápida, só para tirar um pouquinho das dúvidas que às vezes carregamos aí, porque são detalhes, André, importantes, que como cristãos e espíritas a gente precisa começar já a entender um pouco dessa parte. Então, retornando aqui para a história, Lucas que veio de outra região, chega ali naquele momento, médico, inteligentíssimo, veio de uma família que gostava de estudar, que promovia o estudo. E aí Lucas tem o primeiro contato dele com Saulo, naquela época. E ele gosta de ouvir as explicações, Lucas acolhe tudo o que é falado sobre Jesus, fica encantado com todos os ensinamentos, e por ser extremamente inteligente, Lucas, ele tem uma sacada que vai mudar a história do cristão, eu digo, para sempre a partir daquele ponto. Porque Lucas vai sugerir algo assim, uma conversa lá com eles, em que Saulo está presente, numa dessas palestras de ensino de Jesus. Lucas vai fazer a seguinte consideração: olha, o que vocês acham de alterar a forma como vocês se chamam, se denominam como seguidores de Jesus? Aí Lucas vai dizer assim: não seria mais justo chamar a todos nós de cristãos uns aos outros? Porque esse título nos recorda a presença do Mestre e nos dará energia em seu nome e irá caracterizar de modo perfeito as nossas atividades em concordância aos ensinos de Jesus. Antes desse momento, eles não se chamavam cristãos entre si. Eles se denominavam como aqueles da casa do caminho, os que trabalhavam na casa do caminho, os que serviam. Os homens do caminho, né? Oi, André. Os homens do caminho, né? Isso. Eles se denominavam os homens do caminho. E aí, Lucas diz, mas usar dessa forma, homens do caminho, isso não me diz muito sobre quem são vocês. É meio genérico isso. Então, amplo. Tanto que Lucas fala assim, né? Porque caminho tem várias estradas, né? Tem vários caminhos. Sim. Mas ser cristão só tem um caminho, que é Jesus. Exato. Essa é a diferença. Olha a sacada que Lucas teve. Eu falei que ele era extremamente inteligente, não só inteligente nas coisas intelectuais, mas espiritualmente também. Então ele fala, caminho, fala homens do caminho a gente tem vários. Isso não diz que vocês seguem a Jesus. Então, em si, começar a chamar uns aos outros de cristãos. E aí, na mesma hora, todos acolheram a ideia de Lucas. A partir desse momento na história, nós nos caracterizamos como cristãos. Aqueles que recordam a presença de Jesus em seu coração, através das suas palavras e dos seus comportamentos e dos seus pensamentos. Então, depois de tudo isso, desse grande caminhar, Lucas passa um tempo ali acolhendo as palavras do Evangelho, conversando muito com eles, se tornam grandes amigos, Saulo e Lucas. E em um determinado momento, Lucas precisa partir. Ele iria retornar para a Grécia, ele tinha coisas a cumprir lá, e Saulo permanece com Barnabé. Só que um dia, inesperado, Barnabé e Saulo eles vão receber uma notícia. Uma notícia que
eles não estavam aguardando muito bem a notícia de que Jerusalém estava um caos de perseguição, de que a casa do caminho estava sofrendo, que Tiago, irmão de João, que nós temos 2 Tiagos, Tiago, irmão de João, tinha sido preso e tinha recebido sentença de morte. Pedro estava em apuros. A cidade estava assim, Jerusalém estava dominada pelo ódio, pela ira. Então, a perseguição aos cristãos tinha se intensificado. Estavam destruindo casas, famílias, e era pena de morte para eles. Tiago tinha recebido essa pena de morte. Então, quando Barnabé e Saulo e mais o pessoal que estava lá recebe a notícia de tudo que está acontecendo, Barnabé decide que ele precisa ir para lá. Ele precisa ir para Jerusalém para ajudar os irmãos que estão lá. Porque era tanta gente doente, enferma, necessitada, que tinha sofrido na mão dos perseguidores romanos, que sozinho lá eles não estavam dando conta da demanda de tanta pessoa que precisava de ajuda. Então Barnabé se prontifica a ir até lá, a ir no foco. Onde estava a perseguição, Barnabé fala, né, eu vou para lá. Só que talvez ir sozinho não seria uma boa ideia. Então Saulo se prontifica a ir junto com Barnabé até Jerusalém para ajudar aqueles que ali ficaram. Porque, primeiro, um deles, Tiago, tinha recebido a sentença de morte. Saulo, na mesma hora, recordou que o que aconteceu com Estevão estava também acontecendo naquele momento com os outros da Casa do Caminho. Então a história estava, como se diz, se repetindo. Então ele falou, não, eu vou para lá, que eu também quero ajudar no que eu puder. Então Barnabé e Saulo partem em viagem para Jerusalém. Uma viagem difícil, um caminho complicado, mas eles fazem, digamos assim, em tempo recorde, porque eles apressam o passo para chegarem o mais rápido possível ali. Só que aí, quando eles chegam, eles têm a notícia de que Pedro tinha sido preso. Ou seja, Tiago tinha recebido a pena de morte e Pedro tinha sido preso. Porque Pedro foi tentar, de alguma forma, ajudar Tiago acabou sendo preso, porque o pavio dos romanos estava bem curto. Então, qualquer pessoa que falasse qualquer coisa que eles entendessem como defendendo a Jesus ou o pessoal do caminho, eles prendiam. Pedro foi preso. E aí é nesse momento, quando Pedro é preso, está lá no cárcere, que nós temos um momento narrado lá em Atos dos Apóstolos. Aqui eu vou retornar só um detalhe. No Novo Testamento, a gente tem os 4 evangelhos, que é Mateus, não necessariamente estou falando aqui em ordem, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos os 4 evangelhos. E aí, no Novo Testamento, nós também temos ali um livro chamado Atos dos Apóstolos, que é uma parte do Novo Testamento que foi colocada para contar o que é o ato depois da partida de Jesus para o mundo espiritual. Então, Jesus retorna para o mundo espiritual, aqueles que ficaram ali, nós temos as partes narradas. Então, a gente vai ter momento. O que a gente vê aqui também encontra muito lá, tudo, só que aqui está mais detalhado na obra Paulo Estevão. Então, a gente vai ter Pedro lá, o que acontece com Pedro, Barnabé, Saulo. Então, a gente vai ter muitos detalhes lá. Então, Atos dos Apóstolos é dedicado àquelas pessoas que continuaram a Boa Nova depois da partida de Jesus. E aí, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós temos o momento da prisão. Só para lembrar, Ana, que Atos dos Apóstolos foi escrito por Paulo. Isso. É importante também dizer isso. Atos dos Apóstolos foi escrito por Paulo.
além das cartas de Paulo. O Novo Testamento é riquíssimo, não é, André? Nós temos as cartas, nós temos Apocalipse, nós temos o Atos dos Apóstolos, nós temos os Evangelhos. É muito rico o Novo Testamento. Então, lá em Atos dos Apóstolos, escrito por Paulo, ou seja, Saulo, ele conta sobre essa prisão de Pedro, que está narrada aqui para a gente, no capítulo de hoje. Só que aqui no capítulo de hoje, Emmanuel apenas coloca que Pedro tinha sido preso por Herodes e que depois um anjo tinha libertado Pedro. É o único detalhe que Emmanuel coloca. Só que se a gente recorrer lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a gente tem isso mais detalhado, que lá é nos dito que na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-la ao povo, ou seja, que Pedro ia receber a sentença, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia lá no portão da cadeia. E de repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, o acordou e disse: levante-se depressa. Então, as correntes que estavam prendendo as mãos de Pedro foram soltas, elas caíram ao chão. Aí o anjo diz para Pedro: aperte o cinto e amarre as sandálias. E Pedro fez o que o anjo mandou. Coloque a capa e venha comigo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Então, olha só, Pedro foi libertado por um bom espírito, caracterizado aqui como se fosse uma escala de um espírito mais puro. Pedro foi libertado por esse espírito dentro da cadeia. Então, é isso que é narrado aqui pra gente. Então, esse é o contexto de Jerusalém, nesse momento. João e Filipe partem para poder pregar a boa nova em outros caminhos. Pedro estava preso, depois foi solto por esse anjo. Tiago tinha recebido a pena de morte e, realmente, Tiago foi o primeiro mártir do evangelho, primeiro que eu coloco assim, dos 12 apóstolos. Né? Não estou contando Judas, porque Judas foi um caso específico ali. Então, o primeiro que morreu em nome de Jesus, digamos, dos 12, foi Tiago. E assim ficou, Jerusalém, aquela confusão. E aí, meus irmãos, dando sequência aqui, E lembrando que Pedro, então, assim que ele sai, que ele é liberto do cárcere, para poder evitar prejudicar a Boa Nova, ele então é orientado a fugir, a sair dali. Isso. E ele entrega, então, ele deixa como um representante ali da igreja Tiago menor. O outro Tiago que ficou. O outro Tiago, que é o Tiago que faleceu, que recebeu pena de morte, era Tiago, irmão de João. Aí Tiago o maior. outro Tiago que ficou. E aí Barnabé e Saulo perceberam que Tiago, que ficou ali, como se diz, no comando da igreja, não tinha tanta simpatia como a de Pedro, não, sabe? Tiago nem convidou Saulo e Barnabé para ficarem ali aqueles dias, se hospedarem ali. Então, Barnabé teve a ideia de ir até a casa de Maria Marcos. Maria, ela é mãe de Marcos também. Marcos era jovem ainda. Marcos, o evangelista, agora ele aparece na história. Ana, eu queria só fazer um comentário aqui, que é o seguinte. Vamos lembrar que lá atrás, aqui na obra Paulo Estevão, quando Saulo chegou para prender Estevão, e aí a ideia era levar todos que estavam ali presentes, Tiago menor, naquele momento, estava orando. E ele estava lendo as escrituras de Moisés.
E naquele momento ele foi poupado pela lei, porque ele estava lendo as leis de Moisés. Então, provavelmente na cabeça dele, ele recordou do que livrou ele daquele momento e aqui ele coloca em prática. Então, é nos dito aqui que, na ausência de Pedro, ele criou novas disciplinas, ou seja, novas regras. E aí ele fala que ninguém poderia falar do evangelho sem se referir à lei de Moisés. Porque ele queria fazer o quê? Ele queria proteger a comunidade, os cristãos. Só que essa maneira como ele escolheu, aos olhos dos outros, ficou meio duvidosa, né? Para eles compreenderem isso. Porque Pedro deixou nas mãos de Tiago, só que Tiago, assim, ele estava com tanto medo que ele começou a criar muitas regras, e foram regras, assim, que acabou cortando a espontaneidade da casa do caminho, certo? Então, retornando, Barnabé e Saulo, eles vão lá para a casa de Maria, mãe de Marcos, e Maria, ela era irmã de Barnabé, pelo que eu entendi aqui na história. Certo, André? Isso, ela era irmã. Lembrando que Marcos chama João Marcos. João Marcos. Aqui é sempre falado João Marcos, mas eu vou falar Marcos porque é o que a gente mais grava. E aí eles vão para lá, ela recebe eles muito bem, porque ela ama Jesus, os ensinos, e ela preparou Marcos desde bebezinho para que Marcos seguisse os caminhos de Jesus. Era o sonho dela que ele fizesse parte desse grande banquete do apostolado do Cristo. Então, ela era realmente assim fiel aos ensinos de Jesus. Ela não media esforços para ajudar, para amparar, para nada. Então ela recebe eles ali, eles ficam um tempo, Marcos adora conversar com Saulo, com Barnabé, e é chegado o momento que, quando eles terminam essa estadia lá, é chegado o momento que, em conversa entre eles, que a mãe dele, de Marcos, Maria, expõe que ela gostaria que ele fosse, que Marcos fosse junto com Saulo e Barnabé para a missão. Para onde eles forem, ela queria que ele acompanhasse. Só que Saulo, muito delicadamente, começa a trazer uns questionamentos assim. Por que, Marcos, que você quer seguir esse caminho? Aqui é interessante porque é o seguinte, é a mãe e o tio definindo o futuro de um jovem. Isso. E aí Saulo, percebendo essa ocasião, Saulo pensou assim, ok, a mãe quer, o tio concorda, mas será que ele quer? Vamos ouvir da boca dele o que ele pensa, né? Porque às vezes a gente precisa perguntar ao envolvido se ele realmente quer, se ele quer ajuda, se ele quer caminhar dessa maneira, porque não basta o nosso querer o bem para aquela pessoa. Aquela pessoa que precisa querer para poder caminhar, né? Ela tem... Excelente, André. Excelente consideração, André. É exatamente isso. Porque a mãe quer muito, o tio também. Aí Saulo pergunta, e você? Ele chama até ele de João, mas eu vou falar Marcos aqui. E você, Marcos? Por que você quer esse caminho? É isso mesmo? E Marcos vai falar que sim, que ele quer estar com a glória de Jesus, que ele foi preparado para isso. E aí, muito delicadamente, Saulo fala assim, você se lembra também de uma mãe muito querida que queria que seus filhos estivessem um de cada lado de Jesus, um à direita e um à esquerda do Cristo. Ou seja, ele estava lembrando de Salomé, a mãe de Tiago e de João, os apóstolos. Só para recordar, ela foi um dia em busca de Jesus e pediu para que Jesus reservasse um lugar ao lado dele para seus filhos. E nesse momento, Jesus pergunta, fala, se acaso eles poderiam beber o cálice que Deus reservou
para ele, porque para estar ao lado de Jesus tem que beber o cálice que foi reservado para ele. Então Saulo lembra essa história e diz assim: olha, essa mãe queria muito, mas será que eles estavam preparados para beber o cálice? Será que o filho estava preparado para beber o cálice? Porque Tiago acabou de beber o cálice, ele foi morto em nome de Jesus. Olha o cálice de Tiago. Ou seja, Saulo estava dizendo nitidamente: olha, não aguarda facilidade com Jesus, não. Não aguarda caminho florido, não. É caminho de abnegação, de sacrifício, de sofrimento, de muito trabalho. Ou seja, Saulo estava preparando o coração daquela mãe, que às vezes achava que estar com Jesus era só 1000 maravilhas para o seu filho. E aí Saulo diz assim: olha, mãe, você está querendo colocar seu filho tão jovem aí já para a missão, mas você sabe o que envolve esse caminho? E ela continua ali: sim, eu quero que meu filho siga esse caminho. Preparei ele desde cedo para isso. Então a decisão é tomada. Marcos parte em viagem com Barnabé e Saulo. E Saulo aproveita até essa viagem, sabe, André? Para ir já dando uns ensinamentos para Marcos, assim, como se diz, chamando ele para a realidade, porque a impressão que eu tenho eu não vou entrar em muitos detalhes, meus irmãos, no diálogo deles ao longo desse caminho. Por isso eu convido a todos a lerem até as páginas aqui, porque às vezes é muito detalhe. Mas eu convido para lerem e eu vou passar aqui um pouco a essência. Saulo aproveita para estar falando tanto com Barnabé quanto para Marcos sobre essa essência de estar ali nesse caminho com Jesus, chamando eles para a realidade de toda abnegação, de toda dor, de todo sofrimento. Então eles aproveitam para ir conversando sobre isso. Inclusive, Saulo diz algo muito bonito, que ele fala: se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, no seu íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Ou seja, Saulo está dizendo: gente, se todos nós, que cada um de nós trouxesse verdadeiramente Jesus em seu coração, a gente ia ter um olhar diferente da vida, sobretudo sofrimento. Então aqui, nessas páginas, eles vão tendo diálogo, eles conversam sobre o cristianismo, eles conversam sobre muitas questões, inclusive, André, eles conversam sobre algo importante, sobre as anotações. Continua para a gente o que eles falam sobre essas anotações, porque aí é o momento que Saulo vai sugerir que tudo seja escrito, que tudo seja marcado, e que não apenas as anotações de Levi permaneçam, mas que os outros também tenham a oportunidade de escrever o que eles ouviram de Jesus, vivenciaram. Qual que é a sugestão que Saulo faz? Na página 290, nós encontramos, onde ele vai falar sobre o medo dele de que a boa nova vai se perder, e continua para a gente essa história, André. Saulo diz o seguinte, ele fala: restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção. Ou seja, se ele ficar só aqui, nesse lugar, vai ser muito fácil de você acabar com essa ideia, né? Porque você caça a todos, prende, mata a todos, e aí isso vai se perder rapidamente. Mas, se começarmos a viajar por cidades para poder orientar essas pessoas, se conseguirmos mais adeptos, mais pessoas interessadas na Boa Nova, e além disso, nós escrevermos tudo aquilo que foi vivenciado, que foi visto quando Jesus estava aqui presente, isso vai nos ajudar muito, né? Porque através dessa escrita será mais fácil essa propagação, essa disseminação desses ensinos. E aí ele fala assim:
comparo o evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas, mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. Então, ele está fazendo uma comparação aqui o seguinte, que Jesus é essa água viva, né? Vamos lembrar do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, que ele pede para ela água de beber, mas depois ele diz para ela, se você beber da água que eu ofereço, você nunca mais vai sentir sede na sua vida. E aí Saulo está dizendo que, olha, nós precisamos de trabalhadores para poder velar por essa água viva, para não deixar que ela suje, que ela fica contaminada. Mas nós precisamos também daqueles que vão abrir o caminho, que vão se esforçar para levar essa água até mais pessoas, para matar a sede desses que precisam. E serão necessários aqueles que vão pegar trabalhos pesados para poder construir esse caminho que essa água precisa percorrer. Então ele está dizendo aqui, olha, nós precisamos nos organizar, cada um vai ter a sua tarefa, uns terão a tarefa mais complicada, mais difícil, mas todos têm o seu valor nessa tarefa. E aí, ele fala assim, eu vou fazer o seguinte, como eu sei o ofício do tear, não existe cidade que não precise de um tecelão para poder consertar a sandália das pessoas, que não precisa de um tapete, de uma manta, né? Uma roupa. Então, onde eu chegar, eu alugo esse tear, começo a trabalhar, vou auxiliando, a gente vai sobrevivendo ali dessa maneira e vamos ensinando, vamos disseminando a boa nova de Jesus. E aí ele fala assim, ó, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela, e onde não houver tapetes a consertar e a tecer, existirá sandálias. Então, ele já bolou o plano do que deve ser feito. E aí, ele fala assim, claro que haverá dificuldades que teremos que passar. E ele diz assim, né? Ele diz tanto para João Marcos quanto para Barnabé. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre flagelos quando ensinava as verdades de Deus, o que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e imperfeitas? E depois ele diz, se deres um testemunho tão grande, aqui ele diz para, quer ver? Aqui ele está conversando com Marcos. E aí Marcos diz assim, hei de encontrar as forças necessárias para poder passar por isso. Marcos fala, muito empolgado com ele, né? Dessas dificuldades. E aí Saulo assim, se você der um testemunho tão grande como a coragem que você tem revelado nessas suas palavras, não tenho dúvidas quanto à grandeza da sua missão. Então, Paulo aqui estava já dizendo o seguinte, olha, Marcos, se essas palavras que você utiliza, se você vivê-las e demonstrá-las, você vai ter uma missão muito grande. Você vai demonstrar que você
é um apóstolo, né? Igual a Ana estava comentando antes, né? Então, nessa sua missão tão grande, você pode até ser considerado um apóstolo. E aí, André, é um momento da história em que eles focam em pregar a boa nova. O que eles sabem, eles vão ali buscando, cada um fazendo a sua parte, como o André disse, que cada um tinha o seu dever na seara. Então, cada um foi fazendo o que poderia se desenvolver de melhor. Então, é o instante em que eles começam a viajar pelas redondezas. É o momento que eles começam a viajar pelas redondezas, é o momento que eles começam a buscar pregar a boa nova, e eles vão passando de aldeia em aldeia, partilhando o que eles sabiam de Jesus. Só que aí acontece um detalhe, o André. Esse capítulo 4, ele é um capítulo bem longo e extenso, com muito mais detalhes ainda para a gente mergulhar aqui. Então, a nossa proposta hoje é vir exatamente aqui, até a página 294, onde o André dizendo aqui para nós, né, de João Marcos, ouvindo sobre as dificuldades, mas ele dizendo, não, eu vou ser firme, eu vou dar conta, eles viajando pelas cidades, Saulo continuando tear ali para poder sustentar, eles estavam preocupados com dinheiro, esse está sendo o cenário. Estão juntos Barnabé, Marcos e Saulo. Então, como esse capítulo é muito extenso e rico em detalhes, hoje nós pararemos aqui na metade dele, praticamente, e daqui 15 dias a gente vai dar continuidade. Porque aí, André, a gente chega numa das partes que eu mais gosto, a mudança de nome de Saulo. Aí a gente vai ver por que Saulo alterou o nome dele para Paulo. Então, no nosso próximo encontro, nós veremos a mudança de nome, como que tudo vai se encaminhar, o que vai acontecer com Marcos, o que vai acontecer com Barnabé. Então, nós vamos aqui juntos mergulhar nessas páginas daqui 15 dias. Então, eu agradeço a todos por estarem conosco. Espero que da melhor forma a gente possa ter passado os ensinamentos. Eu espero que da melhor forma a gente possa ter compartilhado aqui as páginas desse capítulo, da nossa forma simples, mais reflexiva. É importante a gente trazer essa história também para a nossa vida. O que a gente tira de ensinamento hoje do que foi falado. Então, eu agradeço ao André, agradeço a todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco. No nosso próximo encontro, a gente continua esse capítulo. E lembrando a todos que essa é uma mensagem, um encontro, graças à nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Um ótimo domingo a todos e que assim seja.